Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Fundamentos da Saúde, tá? Dando continuação aí ao nosso processo, que na aula anterior nós falamos sobre o sistema de informação, tá? Junto àqueles protocolos, e agora vamos começar a ver os indicadores de saúde. Então, o que são os indicadores de saúde? São medidas que vão indicar o nível da saúde e doenças de uma determinada população. Tá? É o que está acontecendo muito hoje. Tá? Hoje nós temos que ter indicadores de saúde, até para servir como termômetro lá dos locais, na verdade, que estão mais tensos ativos com determinadas patologias, ok? É também dar uma ideia da situação socioeconômica da população. Eles têm várias utilidades, como conceituar áreas prioritárias para investimento de recursos públicos, avaliar os quadros de ações sobre saúde das populações, o monitoramento do progresso após a implantação do programa de saúde, necessidade de comparar regiões em momentos diferentes de tempo, e portas e fatores de risco e determinantes de uma região, e perfil do crescimento das doenças na região. Então, esses indicadores de saúde, assim, eles servem como, na verdade, aquele termômetro, tá? Que nem sempre a condição ela está basal, né? Você encontra os estados com algumas deficiências, tá? E esses estados apresentam um nível maior de doenças, tá bom? Então, geralmente, alguns estados têm as suas doenças que já são pertinentes, né, em determinados tempos. Então, hoje nós vamos estudar isso, tá bom? E com a Covid-19, tá, como nosso enfrentamento principal, tá, serve como exemplo, tá, muitos tópicos aqui desse indicador de saúde. Então, quando nós estamos citando aqui, tá, que vai indicar, na verdade, é também dar uma ideia da situação socioeconômica da população. Olha só, hoje nós temos uma grande dificuldade, que é combater o Covid, justamente, tá, por conta de algumas organizações, tá, que não têm, tá, uma logística. Exemplo, a favela, tá, e a comunidade, não é isso? Então nós temos a comunidade, na verdade, que tem uma característica social, tá, tem uma identidade social. Já a favela não tem. Tá? A favela você tem esgoto a céu aberto, tá, escorrendo nas vielas, entendeu? Você não tem, na verdade, um tratamento, tá, desse lixo, tá, do condicionamento desse lixo, do transporte do lixo. Então eles jogam nas encostas, né, tem um fogo, tá? E com isso você acaba contaminando muito mais o meio, tá, no qual você vive. Então essas pessoas, elas sempre passam por essas deficiências aí, tá? E com isso, esses indicadores de saúde, eles acabam mostrando onde estão, na verdade, as maiores tensoatividades, tá? Então hoje nós temos as favelas, tá, por ser casas muito próximas, morar muita gente habitar o mesmo cômodo às vezes, né, uma casa pequena. Isso, na verdade, propaga, na verdade, o Covid, tá? Isso aí na verdade, é um leque para o Covid. Tá bom? Avaliar os quadros de ações sobre a saúde da população, é o que nós estamos encontrando aí. Tá? Ele avalia, na verdade, ele vê a quantidade de casos, tá, estimados, né, na verdade, quando, né, se faz o exame, quando detecta, na verdade, a sorologia positiva. Aí nós temos realmente uma ideia. Porque esses indicadores aí, eles têm que servir como fonte, na verdade, tá, de pesquisa, tá, como fonte de informação. Porque se você não tem os indicadores, você passa a não ter uma holística, tá, voltada para algumas doenças aí que são bem aí, com relação à população de baixa renda, tá, os jovens, entendeu? Então, essa questão dos recursos aí, tá, os investimentos aí, eles têm que acontecer, tá, com essas áreas. Então, como a Organização Mundial de Saúde diz, tá, que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, na verdade, os recursos públicos, eles têm que priorizar, na verdade, essas condições, tá, que dê condição, na verdade, a esse ser, tá, dele realmente trabalhar de forma digna, morar de forma digna, beber sua água tratada, ter condições de se alimentar para que ele possa, na verdade, aguentar essa rotatividade exaustiva que ele tem com relação ao trabalho, acordar cedo, dormir muito tarde e perpetuar isso durante toda a semana. Tá? Então, na verdade, conceitua, tá, a prioridade dos investimentos aí com relação aos recursos públicos. Tá bom?
Nós temos aí o monitoramento do progresso após a implantação do programa de saúde, tá? Vocês estão observando aí que alguns lugares aí, tá, estão implementando ações, tá, com relação ao enfrentamento, tá, do coronavírus aí, entendeu? Então esse monitoramento ele tem que existir, as secretarias de saúde têm que estar informando sempre, tá? As unidades de saúde informam a secretaria, nós já vimos isso, tá? Que na verdade essa comunicação se perfaz, tá, por meio de informação. Bom, a necessidade de comparar regiões em momentos diferentes temos, entendeu? Porque às vezes você tem uma região, tá, que teve um surto, outra está tendo uma epidemia, tá, outra uma endemia. Então nós temos, na verdade, esse indicador de saúde, ele acaba criando essa necessidade de comparar as regiões, até mesmo para a gente saber se realmente essas regiões estão sendo acometidas daquela mesma patologia. Hipóteses e fatores de risco, tá, e determinantes de uma região. Tá, isso aí a gente sabe que nós temos aí o exemplo, aí nós vamos falar sobre a dengue. Tá, a dengue, na verdade, a dengue clássica, aí ela, não só a dengue clássica, né? Então, hoje nós estamos aí no sorotipo 4 ainda, tá, mas está caminhando aí, né? E você sabe que a dengue hemorrágica é uma dengue que, na verdade, matou várias pessoas. Nós tivemos uma estatística quanto a essa questão, tá, da dengue hemorrágica, até mesmo por falta, né, desse conhecimento científico, do preparo no acolhimento. Eu acho que houve aí, na verdade, uma falha muito grande quanto à questão do acolhimento em algumas unidades. Tá? As pessoas não estavam preparadas para, na verdade, identificar, na verdade, a questão dessa dengue sorotipo 4, e com isso o doente ia para casa, tá? Ele aí não era acolhido da maneira correta, tá? Era citado aí uma virose, ele ia para casa e quando voltava ele já voltava grave, tá bom? Então isso é muito importante. E o perfil de crescimento das doenças da região. Nós temos também, eles têm várias utilidades, tanto na área preventiva quanto na área clínica. Então, constrói medidas que vão trabalhar com a doença e com a morte. A gente tem, hoje na verdade, nós estamos tendo ciência, tá, de como trabalhar com a morte. Né? Há muitos anos, né, lá nos 50, tá, nos anos 1950, houve, na verdade, tá, algumas doenças, sabe, que acometeram aquele ano, né, e veio assim se propagando durante alguns anos posteriores, mas na verdade foi combatida. Tá? Isso, na verdade, criou, tá, uma insatisfação, tá, na questão do pensamento. Né? Hoje você pensa aonde você vai criar cemitérios, aonde você vai, tá, manter os corpos, tá, que na verdade, tá, esses corpos aí que morreram pela Covid, entendeu? E hoje nós estamos usando câmeras frigoríficas, tá, containers. Vocês estão vendo aqui alguns estados, né, a saída é fazer essas câmeras frigoríficas aí, tá, usando os containers aí para manter, tá, esses corpos aí até, na verdade, serem liberados. Tá? Então a polícia técnica, né, através do Instituto Médico Legal, tá, da questão da necropsia, ela avalia, ela mantém esse corpo, vai fazer, na verdade, a parte, tá, o que cabe a necropsia e vai ser, na verdade, liberado. Tá? Mas com essa questão da Covid, tá, pela quantidade de óbitos, tá, os hospitais não estão tendo aonde colocar os corpos, então está sendo feito, na verdade, essas câmeras frigoríficas. Tá? E hoje vocês estão vendo o aumento dos cemitérios, procurar áreas, né, covas para enterrar as pessoas, tá, que na verdade irão a óbito, entendeu? E está crescendo muito, está a cada dia essa estatística aumenta, aí só vai aumentando, entendeu? Na verdade a Covid, ela nesses indicadores de saúde aí, tá, tem trabalhado muito bem. Você vê que a cada dia você tem uma resposta com relação aos óbitos daquele dia, os óbitos daquela semana. Aí no final dessa semana nós temos a ideia, tá, de cada município, nós temos a ideia do país. Tá? O Ministério da Saúde, na verdade, ele relata aí a quantidade de óbitos a nível nacional. Prevalência de uma doença.
Usada em estatística e em epidemiologia, a prevalência pode referir-se ao número total de casos existentes numa determinada população e num determinado momento temporal. Quando eu falo em temporal, é por ser transitório, tá? Ele passa, tá bom? Proporção de casos existentes numa determinada população e num determinado momento também temporal, tá? Então a prevalência de uma doença é aquela doença que vem, tá? Onde a epidemiologia, na verdade, ela identifica, tá? Ela identifica, ela informa, e você sabe que ela vai passar, mas que na verdade ela vai voltar, tá? Com a mesma característica em um momento, tá? Que seja determinado por circunstâncias aí, que não tem como você precisar que no ano que vem você vai ter dengue em tal momento, tá? Ou qualquer doença, tá bom? De prevalência, ok? A epidemia, agora nós já vamos entrar em estudo, tá? Com relação às áreas, tá? E ao acometimento dessas doenças. Epidemia. Uma epidemia irá acontecer quando existir ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia, a nível municipal, é aquela que ocorre quando diversos bairros apresentam certa doença. A nível estadual, quando ocorre diversas cidades registram casos, em nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Exemplo, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado a epidemia da dengue. A dengue ela está em alta, né? Sempre teve em alta. Tá? Então a epidemia, a dengue, ela é epidêmica. Tá? Você tem ela aí em vários estados, em vários municípios, em vários estados. Então, na verdade, o Ministério da Saúde tem, através do sistema de informação, através desses indicadores de saúde, tem, na verdade, a ciência, tá? Que a dengue é uma doença, tá? Epidêmica. Aí nós temos aí as endemias, doenças infecciosas que ocorrem habitualmente e com incidência significativa em uma dada população ou em região. Tá? Dentre as principais endemias, tá? Nós temos aí as que desafiam a saúde pública brasileira, tá? Hoje, né? Na verdade, ainda a malária, tá? A leishmaniose, a esquistossomose, a febre amarela, a dengue, tracoma, que é uma conjuntivite, tá? Essa conjuntivite, na verdade, ela você quando olha parece que tem grânulos, na verdade, né? Ela é granulomatosa, tá? É uma conjuntivite granulomatosa, ela é chamada de tracoma, tá? Que tem época que muita gente, na verdade, ela acaba se contaminando e você tem aqueles episódios endêmicos aí de conjuntivite, tá? Doença de Chagas, que ainda persiste, tá? Só que, como disse aqui, em determinada região, tá? Você tem aí doença de Chagas, não tem barbeiro, tá? Esse barbeiro, na verdade, ele vai produzir, ele vai provocar aí a doença de Chagas, tá? Então, algumas regiões você encontra o barbeiro, tá? Dengue você encontra aí em todo o Brasil, o que nós já vimos aí, tá? Hanseníase, tuberculose, né? Rio de Janeiro está em alta, né? Sempre teve, nunca você deixa de esquecer a hanseníase e a tuberculose, que são, na verdade, doenças que são contraídas através da via aérea superior. Então, a transmissibilidade se perfaz de forma também muito rápida, tá legal? Cólera e gripe A. Então, na verdade, essas endemias, elas ocorrem, tá? Em dada população ou em dada região, ok? Pandemias, é o que nós estamos passando agora. São epidemias que não se restringem a um local determinado e não é restrita especialmente. Poderá acometer mais um país ou até mesmo mais um continente. É o que aconteceu, tá? A Covid entrou no Brasil, tá? Ela entrou no Brasil, né? Ela não estava aqui no Brasil, não foi criada no Brasil. Então, na verdade, tá? Quando os países, na verdade, eles transmitem uma doença, tá? Através de fronteiras, tá? Você pode ter, na verdade, uma pandemia. O que aconteceu hoje, na verdade, o mundo, quase que o mundo inteiro, na sua totalidade, foi acometido pelo Covid. Surto. Acontece quando há um aumento inesperado de número de casos de determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas, como um bairro. Tá? Então, na verdade,
ela é, tá? Ela é vista como uma epidemia, porque na verdade você tem ela em bairros, você tem no município, você tem nos estados e você tem no Brasil inteiro. Tá? Mas o surto, na verdade, é aquilo que acomete um bairro. O bairro, ele apresenta vários casos daquela determinada doença. Então é um surto, tá? Daquela determinada doença naquele local, ok? Tá?